Bem-vindos. Todo mundo sabe e conhece a Bíblia. Esse conjunto de livros que relata a história dos hebreus, povo asiático da antiguidade que se instalou na Palestina. Livros esses escritos por diversos autores em épocas diversas teriam sido 36 autores, contados desde Moisés, de 1437 a.C., primeiro deles a escrever, até João, pescador e apóstolo, em 98 depois de Cristo. Quase 16 séculos escritos, 1571 anos de escritos sagrados. Quem usou a palavra Bíblia, que vem do grego biblos, para designar essa coleção de textos foi João Crisóstomo, patriarca de Alexandria, entre 398 a 404 depois de Cristo. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. Mas por que testamento? Em hebraico era birit, quer dizer ajuste contratual entre pessoas ou tratado político entre tribos. Traduzido para o grego, pela palavra diatek, que pode ser usada como no sentido de pacto ou aliança, como no Testamento. Ao passar para o latim, daí para o português, foi traduzida como testamento. O melhor sentido, porém, deveria ter sido outro, pacto, aliança, porque foi um pacto, segundo a crença israelita. Porque foi Deus que fez o pacto com o povo de Israel. E esse pacto era nos seguintes termos: deviam ter Jeová como único e verdadeiro Deus, e só a Ele servir fielmente. Por isso é chamado povo eleito. Em troca, Ele os protegeria sempre. O faria mais numerosos, livres, poderosos, e lhe daria uma terra fértil para habitarem, pois eram nômades até então. O Velho Testamento foi escrito antes da vinda de Jesus. Narra o pacto de Jeová e os israelitas e de tudo quanto se seguiu em cumprimento dele. O
Velho Testamento abrange história, religião, instituições, costumes. Também contém manifestações, revelações espirituais que ao longo da história dos hebreus ao longo das histórias dos hebreus, foram por eles recebidos. Em alguns desses eventos já se anuncia o advento de Cristo. Quando dizia a lei e os profetas, Jesus estava aludindo ao livro do Velho Testamento, que continha os mandamentos e a ordenação que os israelitas observam, obedecem até hoje. Já o Novo Testamento é um pacto novo, uma aliança nova, formada por Deus. Agora não só com o povo hebreu, mas com toda a humanidade. Os livros contam a história de Jesus, sua biografia terrena, relatando seus feitos e ensinos. Bem como de seus primeiros e mais diretos seguidores. Para os israelitas, a Bíblia é única e exclusivamente o Velho Testamento. Eles não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Já para os cristãos, ela abrange os dois. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, idioma semítico, logo após o cativeiro na Babilônia. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, com exceção do de Mateus, que foi escrito em aramaico. A versão dos 70 é uma curiosidade. No século II a.C., havia 72 sábios judeus que viviam na Alexandria. Traduziram para o grego o livro do Velho Testamento, acrescentando a ele mais 7 livros, o que não foi aceito pelos judeus da época. A Vulgata, e como foi perdendo o idioma grego importância cultural, o latim foi dominando. Já havia uma tradução da Bíblia para o latim, e São Jerônimo revisou-a baseando na versão dos 70, por ordem do Papa Damaso, pontífice entre os anos de 366 a 384 d.C. É a denominada Vulgata, única versão que a Igreja Católica adota, embora permita o estudo de outras. Teve uma impressão em alemão no século XVI, época que só o clérigo e as pessoas por ele
autorizadas tinham acesso à Bíblia. O pai da reforma luterana, Lutero, queria colocar a Bíblia ao alcance de todos. Então traduziu a Bíblia para o alemão, o idioma de seu povo. E graças a Gutenberg, que havia inventado a imprensa, publicou e popularizou a Bíblia. Tem 2 traduções para o português. A Protestante, de João Ferreira de Almeida, publicada em 1748, muitos anos após a morte dele. E a Católica, do padre Antônio Pereira de Figueiredo. A Bíblia é mais que um livro. É um tratado de Deus com o mundo. É um tratado de um pai com seus filhos. Pistas, estradas, caminhos colocados ali sobre o que fazer e não fazer. Mais do que isso, a Bíblia é a carta de amor de Deus aos homens.